Quando você começa a tomar certos espaços, chegar em certos espaços, em certos âmbitos que não estão acostumados a verem mulheres ali, vem críticas de pessoas, sei lá, com 20 anos a mais que você, sempre homens, né? De que, enfim, isso, pode ser aquilo e tal. E não é. Tanto que eu acredito que um dos motivos, né, de estarmos aqui fazendo esse programa e tudo mais é ser referência. Olá! Estamos começando mais uma edição do videocast Casa de Dona Maria, o novo programa da FEB TV, que aborda assuntos do cotidiano sob o olhar feminino, sempre à luz da doutrina espírita. E hoje nós estamos recebendo aqui na nossa casa, né, duas convidadas especiais. Hoje a gente vai tratar da mídia espírita na visão feminina. Quem está aqui com a gente é a Mayara Paz, coordenadora de comunicação e cinema da Federação Espírita Brasileira, e a Maria Clara, que é coordenadora da área de comunicação social da Federação Espírita do Estado do Tocantins. Sejam muito bem-vindas, Eu meninas. estou com a Camila e eu preciso contar para vocês que a Camila está com uma pequena Maria na barriguinha dela. Meu Deus. Eu quero pedir à Camila que, se eu falar qualquer besteira, a pequena Maria dá um sinal, porque ela é a Maria do novo milênio. A quinta integrante. É, a quinta integrante. Casa dela também, Casa né? dela, Olha casa que nossa, linda. coisa Já boa. participará aqui conosco, certamente. Muito obrigada pelo convite, agradecendo também a FEB TV, né? E aqui estamos para debater, dialogar, conversar, né? Provocar um pouquinho, né? Debates e reflexões, né, Clarinha? Perfeito, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui e que possamos contribuir um pouquinho para esse debate tão relevante. Então vamos lá, vamos começar. Vou fazer uma reflexão com a Mai e aí ela conduz para a Maria também. Ótimo. Estávamos lembrando no início do programa, Mayara, eu e a Camila, de uma passagem, uma psicografia de Ivone do Amaral, em que ela fala que a mulher ainda não encontrou certeza do lugar dela no mundo, que é construir uma era nova ao lado dos homens. Esse é o nosso lugar. A Ivone, uma grande trabalhadora, nos traz, né? E aí eu queria que vocês nos trouxessem o olhar de comunicadora de vocês e a reflexão. Nós temos conseguido, como mulheres, levando o nosso olhar feminino para as áreas de planejamento, tendo em vista o que a gente percebe no mundo, necessidades do mundo, temos conseguido pautar ações de planejamento, pautar redações com o nosso olhar? Eu acredito que logo Ivone, né? A gente já começa com Ivone. Forte. Que teve um papel tão forte, né? Em termos de mediunidade, em termos de comunicação. Sim. Tão relevante ao movimento e eu acho que muito além, né? E eu acredito, como aquela velha frase que todos nós repetimos exaustivamente, mas que é sempre muito oportuna, é o papel da mulher, o local da mulher onde ela quiser, Exatamente. né? Então, eu acho que a gente tem ocupado mais e mais espaços, mas ainda precisamos ocupar muito mais. E eu acho que essa reflexão vem também da própria consciência feminina, do seu protagonismo, da sua relevância em sociedade, da sua relevância dentro do centro espírita, né? Dos discursos, dos debates, do planejamento. Eu sou muito de planejamento, né? Quem trabalha comigo sabe, tudo é muito planejado, tudo são estratégias realmente. E a visão feminina tem muito a contribuir com isso, né? A gente tem aquela sensibilidade aguçada, né? Aquele objetivo também, a questão do propósito bem focado, a questão empática, eu acho que nós temos muito a contribuir também, né? Nos debates e discursos dentro dos centros. Então, eu acho que nós estamos cada vez mais tomando essa consciência do nosso próprio papel tão relevante e importante em comunidade e, sobretudo, no olhar conosco, né? Eu acho que isso é que é importante a gente observar, porque a gente, muitas vezes, é solicitado ao papel do coletivo, todos nós temos essa responsabilidade, mas, muitas vezes, pela quantidade de papéis que a gente representa, né, como mulher, a gente esquece de si. Muitos lugares, então, né? Isso, então é muito importante que a gente perceba o nosso papel como indivíduo, com essa força que nós temos, com esse protagonismo que nós temos, para ir contribuir, né, de fato, com o coletivo. Então, primeiro, essa autoconsciência de que nós somos realmente mulheres, no sentido de nós temos um espaço a ocupar. Nós precisamos ocupar estes espaços, né? Não é questão de concorrência jamais, mas é complementando entre todos, né? Como o Espiritismo nos traz muito isso. O espírito que todos nós somos não tem sexo. Então, não é aqui observar essa questão de nós temos que
debater, porque cada um tem o seu papel, porque nós temos que separar muito bem as caixinhas. Hoje a gente vê que não tem mais isso. É uma pluralidade, né? Até por conta dessa consciência de que nós não temos sexo como sendo espíritos. Então, neste momento, nós estamos, né, neste corpo realmente feminino, mas já tivemos outras tantas encarnações, como, né, como homens, e nós temos que, no caso, como bem pontua, né, Kardec, se eu não me engano, na pergunta 202, em relação às escolhas, né, do corpo que você virá, o que importa são as provas que você escolhe passar. Né? Então, como homem ou como mulher, você terá desafios, e o importante é isso no projeto reencarnatório. Quais são as provas que nós passaremos? Necessidade do aprendizado, Exatamente. E, Maiara, mas você acha que é uma questão de autoconhecimento, né, dessa autoconsciência que vocês têm levantado, ou também uma questão de oportunidade para que essas potencialidades sejam reconhecidas? Também isso. Acho que é a junção dos dois, né, de fato, porque é importante que todos sejam jovens, né? E eu sempre bato nessa tecla da juventude, cada vez mais inserida no centro. Clarinha sabe disso, a gente conversa muito sobre isso, né? E a mulher também. Ter mais esses espaços, né? Porque não há diferenças, né? Por quê? Qual a diferença na aplicação no estudo? Qual a diferença na aplicação no planejamento? Qual a diferença na aplicação, né, no formato didático, metodologia, processos? Qual é a diferença? Então, que se abra espaço para que todos possam ter sua voz ali ecoada e lembrando ainda mais, né, no espiritismo, lembrando que não há diferenças. Então, todos os espaços serão bem ocupados quando a gente tiver essa consciência, de fato, né, de que todos podemos ali representar um papel. Né? Então, independente de sermos homens ou mulheres, todos somos capazes. E aqui vou sempre chamar, tá? A questão da juventude, porque eu acho que o jovem também tem que ocupar esse espaço, né? Seja homem, seja mulher. E aí também as meninas, vai lá, garota, vai lá e ocupa, vai lá e entra lá. Isso, exato. Mas muito dessa autoconsciência que eu falo, né? Muitas vezes fica o receio, fica o medo de, será que eu vou conseguir desempenhar esse papel? Gente, tenta, se jogue, né? Você vai descobrir desempenhando o papel. Vai lá e arrasa. Como que é pra você isso, Maria Clara? Você que é jovem. Então, menina, como a própria mensagem de Ivone traz, na mensagem fala, né, que como Maiara trouxe, a gente precisa enxergar a mulher enquanto um ser que veio desenvolver papéis tão importantes, tão relevantes, né, quanto os homens, né? Então, ela fala dessa questão que nós, mulheres, enquanto mulheres, ainda precisamos descobrir, né, e, enfim, ocupar esses espaços. E eu acho muito interessante isso porque, como a Aira falou, né, no espiritismo nós sabemos, o espírito não tem sexo, né, os desafios, enfim, são diversos para homens ou para mulheres, não importa também a idade, mas nós estamos num mundo em transição planetária, né, e nós sabemos que esse mundo carrega aí questões questões evolutivas ainda a serem enfrentadas, né, e uma delas é essa desigualdade que a gente sabe, né, a desigualdade de gênero. Então, quando a gente chega nesse assunto, a gente percebe que isso que é do nosso mundo permeia todas as áreas do planeta, todos os lugares, todos os ambientes, inclusive o ambiente espírita, né? Então, é muito desafiador, né? Como a Mai falou. Que é algo histórico, né? É algo histórico, é algo cultural do nosso planeta. Não é algo do espiritismo, não é algo de uma religião, de um país. É algo do planeta, cultural. Nem é do gênero, é da história. Nem é do gênero, é da história. Excelente, excelente. Perfeito. Do e contexto, cultura, do tempo, né? Exato. E a gente sabe que esses desafios, né, diante do espiritismo, também precisam ser enfrentados. Né? E a gente sabe que é uma realidade que impacta também a nós. Porque enquanto espíritas a gente está aqui aprendendo, né, tentando melhorar, mas a gente tem dentro do nosso coração ainda essas questões muito fortes da sociedade, né? A gente cresce nesse meio. Somos espíritos ainda muito errantes, né? Então, quando o Mai traz, né, que somos todos, né, iguais, estamos, enfim, todos ali podendo desenvolver o mesmo trabalho, mas um âmbito desse, né, uma roda como essa, é justamente para levantar essa questão. E claro que, né, somos espíritos sem sexo e tudo mais, mas é como que uma resposta a tentar solucionar de alguma forma, né, essa questão dentro do próprio movimento espírita, né? Então, por isso, a relevância, por exemplo, de um programa assim, né? Com, enfim, a maioria mulheres se colocando e trazendo sua voz, coisa que às vezes a gente não encontra
com tanta frequência, né? No nosso movimento espírita, infelizmente, como o Mai trouxe, está melhorando, isso tem melhorado bastante, né? E aí, quando coloca a questão da juventude, já é outro desafio. São 2 em 1. E nas minhas vivências, enfrentei bastante isso, que eu comecei a trabalhar no movimento espírita desde nova. E confiar numa menina... Mulher e jovem. Mulher e jovem. Juntou, né? Pense... Foi meio complicado, mas eu acredito que quando a gente tá muito dedicado, quando a gente tem certeza do que a gente quer, no sentido de quero trabalhar para Jesus, quando o objetivo é esse, a gente vai alcançando certos espaços, né? Apesar das dificuldades. A intenção, eu acredito, né, que para todas nós aqui é que a partir de agora, que daqui para frente, nesses próximos tempos, esses desafios já não sejam mais tão grandes como são, né? Como várias jovens... Várias Marias aí talvez tenham enfrentado no passado, né? Então... As vanguardeiras sofrem muito, né? Sofrem muito, exato. Na linha de frente, não, e até porque, eu pensando aqui, se aqui nós ainda estamos, só lhe complementando, Clarinha, se aqui nós ainda estamos com tantas dificuldades, né, com desigualdades, o plano superior observa que a gente, você, que entrou novinha, tinha realmente esse propósito e auxiliou para isso, né? Então, aqui nós ainda estamos engatinhando, mas lá eles nos guiam, né, sabendo que a gente tem com esse compromisso, de fato, com a divulgação do Evangelho, né? Então... E até porque quando a gente faz esse processo, né, de reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, é o primeiro passo para a gente corrigir, né? Sim. Para a gente traçar novos caminhos, né? Exatamente. Eu só queria rememorar, Camila, para trazer luz também para o nosso programa, sabe? Porque uma fala da Maria Clara foi muito forte. Ela falou que a gente precisa desbravar, né? Se a gente não abre o problema... Porque ela falou assim, que a gente precisa enfrentar, precisa desbravar. Se a gente não reconhece que é o problema, aquilo que a gente desconhece luta contra a gente. Então, na hora que a gente abre um problema e fala assim, isso existe. Aí é um espaço, por exemplo, da casa da Dona Maria. A gente abre o problema e fala, ele existe. Aí a gente já começa a se capacitar para lidar com ele. E o bom é que essas conversas nos fazem não só reconhecer que os problemas existem, mas principalmente a proposta é como que a gente propor soluções alternativas de abordagem, como que a gente pode entrar, né, e trazer novas perspectivas aí para desbravar mesmo, né? E aí, meninas, eu queria saber de vocês, assim, a gente sabe dessa intensa participação feminina no movimento espírita, nas casas espíritas, né? A gente tem números aí, talvez a Mayara vai saber mais que a gente, né, dizendo o quanto a maioria das trabalhadoras, e são trabalhadoras anônimas, né, das casas espíritas, é formada por mulheres, principalmente na parte da educação, né, no acolhimento, a gente sabe dessa participação feminina dentro das casas espíritas. E como que tem sido isso, essa abordagem na mídia? Na perspectiva, assim, se a gente está aqui, olha aqui, nós temos 4 mulheres aqui, todas da área da comunicação, né? Na formação da área da comunicação social. Não por acaso, né? Não por acaso. Estamos aqui falando sobre isso. E como tem sido essa participação enquanto fonte de referência das mulheres? Não apenas nessa parte da comunicação, de fazer as provocações, de levar isso à frente, mas sendo as entrevistadas, as referências, sendo formadoras de opinião. Queria saber de vocês. Eita, que olha, por um lado a gente fica muito gratificado, né, Clarinha? Sim. Em poder já estar com essa voz ativa, em poder de alguma forma, exemplo, estou longe disso, mas em poder pelo menos mostrar, né, que há espaços já sendo ocupados, espaços com voz, espaços, né, que a gente possa ecoar de fato, e é um desafio bom. Né, eu diria. Sim. O que a gente enfrenta, sim, também, né, situações, eu acho que a questão da sensibilidade, sobretudo, a gente trabalha muito com campanhas que focam na valorização da vida, né, então eu me emociono demais. Eu falo, gente, que desafio, né, você ter que juntar o seu profissional com o seu lado pessoal muito mais apurado em termos de sensibilidade, mas que no final você vê que você toca de uma forma amorosa aquele que está necessitando do consolo, né? E assim, eu sempre faço esse relato, né, em relação à campanha que nós fizemos do Setembro Amarelo,
E eram posts, né? A gente sempre faz questão do planejamento, as estratégias, né? Vendo o público-alvo, porque o nosso perfil de público, inclusive eu estava conversando agora, né, com o Vitinho, da FEB TV, observando os nossos números do Spotify, do Espiritismo em Pauta, né, de todas as ferramentas de áudio. E a gente vendo que o nosso perfil preponderante de público são mulheres, né? No áudio, no Espiritismo em Pauta, 62% são mulheres, né? E a mesma coisa se reflete nas redes sociais da FEB. Nós temos, assim, em média, 53%, 55% perfil realmente de mulheres. E a gente conectadíssimas, né, conectadíssimas. E a gente sempre fala que o público para a gente, em termos de comunicação da FEB, não é somente aquele que recebe, é aquele que faz conosco, né? Ele é um membro a mais da comunicação da Federação Espírita Brasileira, porque os retornos que nos dão, os feedbacks que nos dão, os relatórios que nos dão, né, seja um comentário, seja ali mesmo no direct, né, nos fazem ali rever uma estratégia, rever, né, a linguagem, rever a ferramenta. Então, retroalimenta, né? Isso, retroalimenta, perfeito. Então, a gente observa nessa campanha, né, fizemos a estratégia e lançamos. No dia seguinte, fomos surpreendidos, a pessoa veio aqui, né, agradecer. Porque ela falou, eu vi um pouco, queria conhecer a equipe de comunicação da FEB, que fez aquele post no dia de ontem nas redes sociais. Ela veio presencialmente aqui na recepção. E falou que, por conta daquele post que aleatoriamente a gente sabe que não chegou até ela evitou tirar a sua própria vida. Diz que vou sempre me arrepiar, sempre me arrepiar. Todos. Então, a gente vê a responsabilidade nesse trabalho, a oportunidade, né, que vem junto com essa responsabilidade. E assim, é o que eu falo para todas, né? A gente precisa ocupar estes espaços. Se a gente não ocupa positivamente, outros ocuparão negativamente. Sim. Então, vamos ter essa coragem mesmo de colocar, e o pessoal que trabalha, né, comigo aqui sabe que a gente é de ir atrás, e se não dá por esta via, vamos por outra. Os desafios vão acontecer na comunicação social espírita, a gente sabe muito bem, mas volto a falar da autoconsciência. Quando você sabe o seu valor, quando você sabe o poder que você tem nas suas mãos, quando você sabe o propósito da sua ação, nada nem ninguém vão impedir que aquilo dê certo. E a espiritualidade ainda está ali para ajudar. Uhum. Então, é botar realmente a cara com coragem, sabe? Sabendo realmente da sua potencialidade e seguir. Os desafios vão acontecer e não são poucos, porque a gente está numa área criativa, de dinamismo, de inovação, né? Então, nem sempre há essa reciprocidade. Aqui, graças a Deus, a gente tem esse espaço, né, para tentar e ousar, mas o movimento nem todo poderá ter, e eu acho que é o tempo de cada um. Mas dentro desse tempo de cada um, você não perder o propósito principal da divulgação evangélica, ou o seu propósito como comunicador, ou o seu propósito como trabalhador espírita. E não tenha medo de tentar. É isso que eu digo, né? A gente realmente não desiste aqui, como comunicação da fé. Não desiste. A gente busca outras alternativas. Em conexão com o mundo, exatamente, né? Com o plano superior, com aqui realmente, né? Com a Terra, mas tentar, eu acho que é isso, né? Então, todas as lideranças, sejam em comunicação ou não, a gente precisa realmente verificar, né, como é que a gente pode contribuir com esse nosso papel, que não por acaso fomos colocados aqui, e realmente andar, né, peito aberto, mente aberta, e seguir realmente sabendo que estamos bem amparados, e por isso não tenhamos medo, tenhamos sempre coragem dentro de nós. É muito importante ouvir essa fala da Mayara, porque a gente sabe, né, existem várias questões, assim, que as mulheres sofrem muito com a síndrome do impostor. Tem um número muito alto. Nossa, as 4 falaram. Para vocês verem. Exatamente o que você está falando. Sei muito bem. Como isso reverbera, porque a gente sabe o tanto que isso é real. E por isso, e são várias questões culturais, sociais, enfim, que nos levam a esse questionamento das nossas próprias potencialidades, não é verdade? Mas aí a doutrina espírita veio aqui para nos segurar na mão. Isso. Para, quando a gente exercita a nossa fé, e aí isso que ela disse, confia que você está sendo amparado. Maria Clara falou, né? Quando junta aqui a boa vontade e a vontade de servir
na seara de Jesus, entendendo que nós estamos sendo amparados, eu acho que facilita. Sim. Espiritualidade entra aqui no gargalo da falta da confiança, né? Então, eu falo assim, não, mas não confio em você, mas confio em mim. Segura na minha mão e vai. É assim mesmo. Né? Não é Sim, assim, Maria sim. Clara? E aí a gente percebe, olha só, que coisa linda, a FEB abrindo espaço para um videocast para a gente questionar isso. Sim, Tanto foi que isso isso eu falei, é a gente jogar a luz rico. aqui, o programa é excelente. É o espaço. Então, mostra realmente a disponibilidade e a disposição, na verdade, do movimento espírita, né, da Federação Espírita, em abrir espaço para esses temas, que são temas aí para um mundo de regeneração, para a gente, né, para a gente estar neste mundo de regeneração. Né, Maria Clara, pela sua experiência, como tem sido, né, vivenciar esses processos, né, de transição, e também ouvir um pouco sobre essa questão da mulher como fonte, como referência. Eu acredito que esses espaços estão sendo, né, passo a passo, estão sendo ocupados. Eu acho incrível, eu acho necessário. Lá em Tocantins, como é a sua vivência lá? Lá no Tocantins nós temos, graças a Deus, muitas mulheres em campos de liderança. Eu acho que sim, temos, graças a Deus. E eu acredito que isso traz, como o Mai falou, né, uma certa sensibilidade para todas as nossas atividades, né? É a sensibilidade realizadas. feminina, né? Exato. É o olhar feminino, né? Uhum. Perfeito. Mas acredito que a gente precisa, né, como vocês estão falando aqui, é um espaço que está sendo dado, incrível, né? Mai traz a questão da autoconfiança. E acredito que a gente precisa, né, ainda abrir mais esse espaço, oportunizar de verdade, né, para as mulheres. Porque aí fica muito complicado isso da gente sempre ter que lutar para estar ali, para fazer algo para além... Vocês até trouxeram, né, a questão do evangelizar, realmente. Quando a gente... Até na minha infância, né, sempre que alguém de casa espírita, de federação, palestrante, eram homens, né? E a evangelização ali repleta de mulheres. Então, enfim, temos tido esse desafio lá, temos mulheres nas coordenações, mas ainda estamos exercitando essa questão do ouvi-las, né? Dessas mulheres. De opinião. Perfeito. Dar de fato esse espaço, entendeu? Não só da liderança, mas como tomadoras de decisões também, né? Formadoras de opinião e tomadoras de decisão. E não só ser aquela trabalhadora ou aquela mulher que chega para fazer o que foi decidido. Por outros. Nas áreas meio, operacional, né? Exato. Então, eu sinto muita falta disso em vários âmbitos. Claro que o trabalho ele muda muito quando você vai para o âmbito regional, para o âmbito nacional. Eu percebo que algumas amarras do nosso planeta mesmo, como o machismo, já é bem mais tranquilo, assim, mais sereno, né? Então, eu já vejo mulheres, né, que tomam decisões, que planejam, que pensam no que vai ser feito, e não só mulheres executando planejamentos e processos e etc. Então, eu acho que isso é um grande detalhe aí que existe, que eu acredito que exista em outros estados, outros campos menores, assim. O seu olhar como mulher jovem, você imagina o cenário da comunicação ou até fora da área da comunicação. Onde você acha que a mulher deveria avançar mais? Poderia, né? Avançar mais, onde você talvez não veja ainda um protagonismo mais vivo. Tem essas áreas que você enxerga assim? Seria uma área de administração ou mesmo na comunicação? Da sua vivência lá em Tocantins, por exemplo. Eu acredito nesse espaço de tomar decisões. Gerencial, né? Gerencial, isso. A gente vê ainda na coordenação, eu percebo que em eventos, por exemplo, eventos maiores, eu sinto um pouco falta desse protagonismo. Do olhar, né? Assim, exato. E sonho, inclusive, com coisas enormes, como uma mulher presidente da FEB, esse momento vai chegar. Eita, Godinho, você viu que ela falou? Não, foi a Godinho, ela que falou. Godinho, te amo, querido. A gente te ama. A gente te ama. Tá vindo uma pequena Maria aí. O tempo corre. O tempo corre. Dia novo, não é pra agora
ainda não, amigo. Mas peraí, que a menina tá chegando. Calma. Que a menina tá sendo gestada. Mas Legal, sabe que legal, legal. Paty? Eu tenho uma outra coisa que me veio, assim, pra gente... Ela citou a questão do machismo, as nossas limitações, né, das mulheres ocuparem esses espaços. E o tanto que não é uma questão da casa espírita, é uma questão estrutural da nossa sociedade. Certo, Porque para perfeito. essas mulheres estarem nesses lugares, os maridos precisam avocar, no caso, né, das mulheres que são casadas e tal, avocar para si a responsabilidade de fazeres domésticos, por exemplo. Para a gente estar aqui, eu tive que deixar minhas filhas com meu marido, entende? Então, existe essa questão, assim, mais... para além da abertura da casa espírita também, as questões estruturais da nossa sociedade, né? As mulheres, a gente sabe, que assumem muito mais as tarefas domésticas do lar, mesmo com filhos, sem filhos, né? Fazer compra, planejamento da casa, da em família. média, 50% a 60% a mais. A mais, né? Então, a gente fala aí de jornada dupla, tripla da mulher, né? Então, isso também precisa ser amenizado para que essas mulheres consigam ocupar mais Com espaços, certeza. inclusive nas casas espíritas, né? Grande, é verdade. É aquela questão, né? Ela deseja ocupar, mas ela precisa ter ferramentas para tal. Né? Então, não apenas a questão da autoconsciência, mas a consciência coletiva de quem está no entorno dela, né? De saber realmente da importância e valorizar no sentido de, você tem, porque eu percebo que muitas vezes há uma hesitação no sentido de, volto a falar, não é concorrência, mas uma hesitação no sentido de, olha, você precisa, voe, né? Assim, eu digo em relação aos próprios maridos. Graças a Deus, o meu voa e vai mais longe, Excelente, mais alto, lindo. né? Mas eu acho que é importante este colo, esse comprometimento da parceria no sentido de, olha, você pode voar. É a autoconsciência, mas a consciência do outro em relação a ela, né? Esse olhar de parceria, de fato, que é parceria de né? vida, É educação que é mesmo, isso né? mesmo, a união entre os Educação, dois, a educação né? das gerações, né? Exatamente, né? Educação. Então, realmente impulsioná-la para que ela possa, mesmo quando tenha essa síndrome do impostor, né, ter esse encorajamento no sentido de que, olha, você veio aqui para voar, então vá, que eu seguro aqui as pontas, né, neste momento da gravação do Casa de Dona Maria, e você vem aqui abrilhantar, né? Porque a gente fica falando que Camila, ela tem uma luz própria aqui, né? Então, ela falta de vem aqui melanina abrilhantar. Camila, bate a luz aqui, ó. Ela sempre fala isso, né? Então, ele lhe trouxe realmente essa parceria, né, de fato. E ela está aqui com o olho marejadinho, que coisa mais linda, gente. A Camila nos lembrou e da síndrome do impostor, que pode nos afetar a todas, mas aí também a gente lembra que, com o avanço social, a gente tem as ferramentas da psicologia. Então, se a gente estivesse se sentindo muito oprimida, né, sabotando-nos a nós mesmas, vamos usar, abrir mão, lançar mão das ferramentas que a psicologia já disponibiliza na Terra para a gente superar isso daí, porque... A fala da Maria Clara também me tocou muito quando ela me mostrou uma visão de mulher jovem, dos desafios dela, né, para ir para frente. Olha, acompanhei, pessoal, um trecho da caminhada na estrada, da Camila e da Maia. As duas começaram muito jovens também. Então, eu queria falar para as meninas que estão nos ouvindo, para elas lutarem como garotas. Porque também, assim, o espaço não vai cair do céu para a gente vai ter que conquistar. Né? A gente vai ter que conquistar, a gente vai lá, a gente faz, como a Camila falou, enche de fé. Porque os Espíritos também nos ensinam que a fé é humana e divina. E que a fé divina é essa que a Camila falou. Que o Espírito segura a gente na mão, aqueles que Deus permite que estejam próximos a nós. Mas a humana é aquela que a gente se empodera. A gente fala assim, vou lutar como uma garota. E esse espaço vai ser meu. Porque nunca foi, mas agora é tempo de ser. Então, eu fiquei muito emocionada com a fala da Maria Clara. Vamos lutar como garotas. Perfeito. Eu acredito que essa questão de, né, nos empoderarmos e querermos estar nesses espaços, isso gera também... um certo desconforto, porque, no geral, nosso movimento espírita não está acostumado a ver mulheres nesses espaços. Sofre. Quem vai na frente sofre. Não está. E quando uma mulher começa no movimento espírita, não em todos os casos, claro, mas isso ainda acontece, pelo menos aconteceu comigo, acredito, com outras jovens trabalhadoras. Quando você começa a tomar certos espaços, chegar em certos espaços, em certos âmbitos que não estão acostumados a verem mulheres ali,
vem críticas de pessoas, sei lá, com 20 anos a mais que você, sempre homens, né? De que, enfim, isso, pode ser aquilo e tal. E não é. Tanto que eu acredito que um dos motivos, né, de estarmos aqui fazendo esse programa e tudo mais é ser referência, né? Porque eu, pelo menos na minha juventude, a referência eram os vários homens que iam na palestra trazer o espiritismo, né? E tudo bem, perfeito. Maravilhosos eles. Mas quando você só vê a mulher no papel de cuidadora, como você trouxe, né? Sempre, estruturalmente, na sociedade é isso. Querendo ou não, no movimento espírita, pelo menos anos atrás, eu via isso na evangelização. A mulher ali no papel de cuidadora. Enquanto a ciência, a inteligência, a filosofia estava ali muito nos homens. Eu acho que a gente vê isso ilustrado, né, nos cartazes de congresso, por exemplo. Né? Homens, 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 aí tem uma mulher ali. Né? Pode contar. Pode contar. Quem tá aí assistindo, conta. Pega um cartaz aí que tem um monte de rostinho e conta. A Jussara até comentou. E dá uma olhada que quando tem, é nos horários menos nobres. A Jussara comentou isso no nosso episódio. Tem isso também, né? Gente, eu queria saber, pra gente ir encaminhando para o encerramento, qual a melhor forma que vocês acham de divulgação do espiritismo? Independente de ser homem, de mulher, o que é a nossa... Qual que é a melhor Eu acho forma? que é muito... A comunicação ela é muito coletiva, né? Ela é muito dinâmica, realmente, transversal. Então, eu acho que quanto mais nós pudermos trocar ideias, e não somente entre nós que estamos aqui no planejamento, mas ouvir o público, como eu falo, eu vou sempre bater nessa tecla. O público é muito importante, é uma voz muito importante para a gente, porque é ele que está ali recebendo aquela informação que muitas vezes eu acho que é adequada, mas para ele não foi, não ecoou, não foi atingida, então o processo comunicacional não teve efeito. Então é importante realmente trazê-lo, né, para esses debates, essas discussões. Então quem está aqui vendo o programa, né, que retorne, que nos traga realmente um feedback. E eu acredito que seja, frente a um desafio, realmente não desistir, seja homem, seja mulher, porque a gente tem também esse outro debate, né? Debatemos aqui o papel da mulher na comunicação e mídia, a parte da juventude, mas eu acho que também a parte da comunicação dentro dos centros. Nem sempre é uma área muito valorizada ou vista como estratégica. Assim como você vê, né, o papel, como vemos muitas vezes o papel operacional da mulher, a comunicação também é vista assim, muitas vezes. Apenas um fazedor de cartaz, um textinho no portal, né? Sendo que a gente percebe que realmente é uma área estratégica que vai somar com todas, que vai impulsionar imagens, divulgações, né? Realmente o ecoar da mensagem evangélica. Então, é importante que a gente observe com esse poder, né? Com essa possibilidade de ampliação, de conteúdos, né, de edificação, de formação do homem de bem, né, a missão da FEB na formação de homem de bem, a gente anda sempre em conjunto, né, em relação a estratégias focadas nisso. E é importante, de fato, frente a um desafio, não desista, sabe? A gente volto a falar, não estamos aqui por acaso. Então, vamos realmente nos conscientizar dos nossos papéis e fazer o melhor que nós pudermos ao nosso alcance. Às vezes cansa, às vezes você pensa, puxa, mas que difícil que é, porque tem vários desafios, né, que acontecem. Mas não perder essa certeza de que nós estamos realmente sendo amparados. Nós viemos com propósitos, nós viemos com missões, né, e muitas vezes eu vejo essa função, estando como coordenadora de comunicação e cinema, como uma missão. E eu ajo como tal. Né? Eu me dou como espírita e eu me dou como profissional da comunicação. E a responsabilidade dobra, né? Aí os desafios dobram, mas eu acredito que só de bônus hora a gente está ali, né? Vamos focar. Mas é importante que a gente observe realmente isso, né? Nós não estamos nesses papéis por acaso. Né? Cada um de nós aqui, as 4, a FEB TV, que está aqui conosco, ninguém está aqui por acaso. Acaso nós tenhamos essa certeza de que os nossos papéis têm que ser desempenhados com a maior responsabilidade e comprometimento possível. E amor. E estamos amparados. Quando bater aquele cansaço, quando bater aquela vontade de desistir, vamos em frente. Não vamos desistir, não. Estamos sendo patrocinados pela espiritualidade maior. Responsabilidade. Graças a Deus. Eu acredito que eu tinha pensado em outras coisas, né, com relação a essa pergunta, né, qual o maior meio de divulgação, homem ou mulher. Mas me veio agora
Eu sei que é o clichê do movimento espírita, mas me veio agora o amor, porque... Amo isso. Porque, sinceramente, quando a gente tá numa atividade, por amor, a gente respeita o outro, seja ele homem ou mulher, seja ele adulto, idoso ou jovem, né? E quando a gente tá ali por amor, a gente também se desvencilha um pouco do egoísmo, do orgulho e abre espaço para os demais. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir desenvolver essas atividades de divulgação. Por amor também a gente quer ouvir, né, quem está ali tendo acesso àquele material. Por amor a gente quer preparar um material mais afetivo, mais consolador, né? Então acho que esse é um instrumento para todos. E eu acho que seguindo isso, de verdade, no exercício ali, no miudinho, em cada olhar, em cada abraço no trabalhador, né, o silêncio em alguns momentos para não ferir ninguém, né, com as palavras ou até com ações, eu acho que é o ingrediente assim, principal para a gente conseguir levar a doutrina para as pessoas. Não importa em qual área estejamos. Encerrando aqui também minhas reflexões, Camila, pensando no que as duas disseram, lembrei Francisco de Assis. Dizia assim, para a gente evangelizar sempre. Sempre. Evangelizar é divulgar o Evangelho do Nosso Senhor, né? Mas, se precisar, somente quando precisar, use as palavras. Ou seja, a tônica da vida, o mote é o amor. Viva, viva. Obrigada. Coisa linda, gente. Coisa boa, né? Essa conversa aqui rendeu bastante. Espero que vocês tenham se emocionado do tanto. Já acabou? Olha, Acabou, você acredita, Não, gente, ó, já vamos marcar o mas a segundo. casa Tem tá que ter um aberta. episódio Por 2. favor. Tem que ter episódio 2. Olha, a casa tá aberta. Vocês voltem sempre que quiser. Sim. Estamos abertos, inclusive o público, as sugestões de episódios, de Vem pautas. pra casa, vem pra casa. Pra gente poder fazer essa casa rodar mesmo, né? Perfeito. E tomar um chazinho com vocês, um cafezinho, comer um pão de queijo, a casa está aberta. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vai ter episódio 3. Não, nós que agradecemos, sempre à disposição. Acho que é um tema muito oportuno e urgente, né? Que a gente possa aí discutir, debater, refletir, né? E botar aí algumas reflexões importantes para nós, né? E para todos que estão assistindo. Valeu. É uma alegria imensa, imensa estarmos aqui. E a mensagem que a gente deixa, né, para as mulheres e também para as jovens mulheres é que continuem. Que continuem, a espiritualidade não tem essas amarras. Graças a Deus. Graças a Deus, coisa linda. E vocês fiquem conosco, a gente aguarda vocês até o próximo episódio da Casa de Dona Maria. Vem pra casa.